Olá! Este seminário foi criado pelos acadêmicos Emanuele Graciano, Jonatas Luciano, Maiara Vaz e Isadora Seide, do curso de Ciências Contábeis da UniOeste do campus de Cascavel. Vamos falar sobre o ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causas Mortes e Doação. Abordaremos o que é o imposto, a base de cálculo e alíquotas, quem são os contribuintes responsáveis, apuração, legislação, entre outros. Minha colega Emanuele começará explicando. Olá, meu nome é Emanuele e vou introduzir para vocês um pouco sobre o ITCMD. Então, do que se trata esse imposto? Trata-se de um imposto estadual sobre a transmissão de bens decorrentes de morte ou doações, tendo como principal objetivo arrecadar recursos para o Estado, qual é responsável por sua cobrança. Qual seria a porcentagem dessa taxa? Será um assunto mais aprofundado ali na frente, porém, a alíquota dentro do Estado do Paraná está em 4% em cima do valor total do patrimônio que será recebido, podendo sofrer alteração devido à reforma tributária. Então, antes de você estar recebendo a herança, a doação, você tem que pagar essa taxa para o Estado para então ser efetivo essa doação ou transmissão de herança para o seu nome. Quais seriam a base de cálculo e alíquotas utilizadas pelo Estado? Como havia introduzido anteriormente, a base de cálculo que é utilizada pelo Estado é o valor total do patrimônio que será passado a você. Então, ao receber um patrimônio de R$ 1.000, com uma alíquota de 4%, que é utilizada dentro do Estado do Paraná, a média de taxa de ITCMD que você terá que pagar será R$ 40, que deverá ser pago para o Estado antes da transmissão de bens seja concluída. Então, ali nos demais estados, a gente tem uma variação de 2% a 8% dessa alíquota. Então, esse valor ele pode tanto aumentar quanto diminuir, ali dependendo do estado que será feita essa transação. Então, para qual estado deve-se ser pago o ITCMD? No caso de heranças, o imposto será devido no estado onde for feito o inventário ou arrolamento dos bens. Já no caso de doações, o pagamento do tributo deverá ser feito onde o doador tiver domicílio. Então, com a palavra agora, minha colega Isadora. Quem são os contribuintes responsáveis? No caso de herança, o herdeiro ou legatário. Se houver mais de um herdeiro, cada um pagará o imposto de acordo com o valor do patrimônio recebido. Se um herdeiro decidir ceder seus bens para outra pessoa, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto passa a ser do cessionário, que recebeu esses bens. Já no caso de uma doação, o pagamento fica a cargo do donatário. Obrigações acessórias. Documentos. É necessário apresentar os documentos pessoais e a documentação que comprove a transmissão dos bens, como certidões de óbito, certidões de matrícula do imóvel, entre outros documentos. Também a documentação em caso de deduções e isenções, que alguns estados podem oferecer, como no caso de doações para determinadas entidades ou para bens de pequeno valor. Informações necessárias para o cálculo: valor dos bens ou direitos transmitidos por herança ou doação. Esse valor pode ser o valor de mercado ou o valor venal, dependendo da legislação estadual. Esse é o valor da base de cálculo. É importante observar os prazos e as formas de pagamento estabelecidos pela legislação estadual, que podem variar de acordo com o caso, herança ou doação, ou do Estado. No caso do Paraná, é 4%. Fato gerador e incidência. O ITCMD incide sobre a transmissão de bens imóveis por herança ou doação, sendo fato gerador a transferência de propriedades desses bens, incide sobre a totalidade dos bens transmitidos por herança e sobre o valor venal de imóveis doados. Em algumas situações, o ITCMD não incide, como na transação para entidades específicas ou na doação de bens de pequeno valor, conforme definido em lei. Foi falado no slide anterior. Agora passo a palavra para o meu colega Jonatas. Apuração e recolhimento. Para calcular, determine o valor do bem transmitido e aplique a alíquota do Estado. O recolhimento deve ser feito conforme a legislação estadual vigente. É importante consultar a legislação local para verificar as alíquotas e prazos específicos. O imposto incide sobre a transmissão de bens por herança, causa mortes ou por doação. A base de cálculo geralmente é o valor venal do bem transmitido. O ITCMD é de responsabilidade do Estado onde ocorreu o fato gerador. Para pagar o ITCMD, é necessário antes preencher e transmitir para a Receita Estadual a declaração do ITCMD.
possibilita o preenchimento e a transmissão da declaração nas modalidades intervivos do ITCMD, a Receita Estadual, bem como a impressão da GR Paraná, Guia de Recolhimento do Imposto. Primeiro da Lei 17.740 de 2013, produzindo efeitos a partir de 30 de 10 de 2013. Redação original em vigor de 1º de 3 de 1989 até dia 29 de 10 de 2013. Artigo 10. Nas transmissões causa-mortes, o pagamento do imposto realizar-se-á dentro de 30 dias da data em que se transitar julgado a sentença homologada do cálculo ou da partilha amigável. Legislação aplicável. Varia de acordo com o Estado brasileiro. Cada Estado possui sua própria legislação que estabelece as regras específicas para o imposto, como alíquotas, base de cálculo, isenção, prazo de recolhimento, entre outros aspectos. Em geral, a legislação do ITCMD é regulamentada por leis estaduais específicas e podem sofrer alterações ao longo do tempo. Por isso, é importante consultar a legislação vigente do Estado em questão para obter informações detalhadas e atualizadas sobre o imposto. Com a aprovação da reforma, o ITCMD, que incide sobre heranças e doações, passará a ter obrigatoriamente no país inteiro uma alíquota progressiva. Na prática, ela aumentará de acordo com o valor do patrimônio ou que trouxe preocupação especialmente para os mais ricos. O resultado disso poderá significar o dobro de imposto para patrimônios acima de 9,9 milhões em São Paulo. Por exemplo, a alíquota do ITCMD continua a variar entre 2% e 8% no país. Mas estados como São Paulo, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Roraima, que hoje têm a alíquota fixa, terão que aprovar novas legislações para a cobrança progressiva. Referente aos impactos econômicos e sociais do ITCMD. Ele pode ser bem significativo, sobre a economia e sobre os investimentos, especialmente para quem planeja transmitir os bens por herança ou realizar doações do bem do imóvel. O pagamento desse imposto pode influenciar nas decisões de planejamento sucessórios e doações, isso por representar um custo adicional, querendo ou não, considerável. Em termos de investimentos, o ITCMD ele pode impactar na gestão patrimonial e na alocação de recursos, uma vez que os investidores podem buscar estratégias para minimizar esse impacto do imposto sobre as transmissões desses bens levados em consideração Isso pode incluir na busca por instrumentos financeiros ou por estruturas societárias que possam otimizar na transmissão do patrimônio. Isso por conta das implicações tributárias que acontecem no decorrer do processo. Além disso, o conhecimento das regras do ITCMD pode influenciar nas decisões de investimento, pois os investidores podem considerar as consequências tributárias ao planejar suas estratégias patrimoniais. É importante ressaltar que o impacto sobre a economia e investimentos pode variar de acordo com as características específicas de cada situação e os objetivos individuais dos investidores e provedores deste patrimônio. Por fim, trago aqui os desafios e as perspectivas futuras deste imposto, onde os desafios envolvem a complexidade da legislação, a fiscalização e a garantia de justiça tributária. Além disso, as perspectivas futuras incluem a possibilidade de reformas na legislação para simplificar esse processo de pagamento, em aprimorar a arrecadação e garantir uma distribuição mais justa dessa carga tributária. É fundamental que haja transparência e clareza nas regras do ITCMD, de modo que promova a segurança jurídica e a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do país. Os desafios relacionados sobre este imposto podem incluir a compreensão da legislação tributária aplicada, a preparação da documentação necessária para a transmissão desses bens, o cálculo correto do imposto e as possíveis mudanças na legislação, que impactam nas alíquotas do mesmo. Levando em conta as considerações feitas no decorrer deste vídeo, é possível verificarmos a importância do conhecimento sobre este imposto, tanto aos advogados, aos contadores e principalmente aos clientes, aos contratantes dessa documentação que estão em fase de preparação da documentação para a transmissão de bens ou de doações de herança.
Esperamos que o vídeo tenha ficado de fácil entendimento e que tenham gostado do conteúdo. Nosso muito obrigada a todos.